Opa, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Tab S6 Lite. E se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu tá querendo comprar um tablet pra estudar, pra trabalhar, pra desenhar, pra ver alguma coisa na Netflix, mesmo que seja, precisando de uma tela maior, né? Algo assim. E, bom, eu já tô usando o tablet há mais ou menos uma semana e tem algumas coisas que me deixaram um pouco preocupados em relação a ele e tem outras que realmente me surpreenderam. Então realmente, se tu quer comprar esse tablet, eu acho que tu devia ficar até o final. Porque tem algumas coisas bem interessantes que eu deixei separado aqui e vocês podem tirar alguma ideia boa sobre a verdade sobre esse tablet, tá? Que muita gente não fala nos reviews, mas eu tô aqui pra dar minha opinião sincera. Eu já fiz outro vídeo, que eu fiz o unboxing e o overview assim do produto, tá aqui no canal. Eu vou indicar aqui pra vocês, vou deixar aqui nos cards do YouTube. Sinta-se à vontade pra ir lá ver, tá? E é isso. Bom, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, uns positivos, outros nem tantos, que seriam a bateria, o S Pen, que é a caneta que vem junto com o tablet, o tamanho do tablet, a tela e uns que seriam os nem tanto, né? Que é o desempenho do tablet em si, na questão de multitarefas, as entradas dele, como a USB dele tipo C, que ele também tem uma entrada de fone de ouvido, que é muito bom. E depois a gente ainda pode falar de uns bônus no final, então fica até aí para acompanhar e ter uma ideia legal sobre o que tu tá comprando ou pensando em comprar. Bom, com isso eu decidi cortar o vídeo, né, separar ele em partes, tá? Então a gente vai começar falando das coisas boas, né? Ou quase. A bateria realmente me surpreendeu, tá? Eu consegui ver mais ou menos umas 7 horas de Netflix ali, vendo Better Call Saul. Então, certamente para uso diário, como navegação na internet, fazer anotações, sei lá, vai atender perfeitamente aí para tu que quer um uso tranquilo com o tablet, assim, usar ele para estudos, usar ele para ler um PDF, vai durar bastante, nem precisa se preocupar em questão disso. No entanto, se tratando de usar o tablet para coisas mais pesadas, como por exemplo para desenhar ou para usar algum software de edição ali utilizando a S Pen, ele dura bem menos, tá? Durou umas 3 horas no máximo. Aí pode ser uma coisa que tu comece a se preocupar e tu queira ter o carregador sempre por perto, tá? Só para deixar isso claro. Sobre a S Pen, eu não tenho nada a reclamar, tá? Ela não tem bateria, ela não precisa ser carregada, ela é só uma caneta stylus comum, feita para tablet da Samsung, especificamente para esse tablet da Samsung. Ela já acompanha a caixa, né? E eu acredito que por isso ela seja a grande estrela desse tablet. É o que realmente faz ele brilhar e se destacar, tá? Ela não é perfeita, mas ela é muito boa. A única coisa que não me agradou foi o formato dela, que é um pouco fino, mas isso é besteira, assim, é coisa pessoal também, porque eu desenho e eu geralmente costumo usar materiais que são um pouco maiores, assim, a caneta realmente achei meio fina, mas nada que tu não possa ajeitar depois com algum suporte, alguma coisa assim, alguma capa de caneta que vendem na internet por aí, se tu for te atrapalhar isso também, tá? Mas fora isso, ela é super responsiva, ela responde bem, tu consegue desenhar, consegue escrever, consegue assinar documento, consegue fazer seleção de imagem ali, fazer tudo com ela perfeitamente, tá? É ótima. Foi só por causa dela que eu comprei esse tablet, basicamente, tá? Então, realmente é uma ótima caneta. E se tu tá procurando uma caneta, um tablet com caneta que seja de entrada ali, que para te atender bem, tá sem muito dinheiro para investir nisso. Se for só isso, vai sem medo, tá? Confia que é uma caneta muito boa. A tela realmente é muito boa também, tá? Não tem muita coisa negativa para falar sobre ela. Ela me surpreendeu bastante. Não é a melhor tela, obviamente, porque é um tablet ali mais de entrada, mas é realmente uma tela muito boa, chegando a superar até o tablet de entrada da Apple, que é o iPad
acho que é o 9 agora, né? Que não é o Pro nem o Mini. Ele tem uma tela boa também, mas essa aqui consegue ser melhor que aquela tela lá. É uma tela com cores muito bonitas, tá? Tem uns pretos muito bons também. E ela é bem fluida também, apesar de não ser 120 Hz, né? Ser uma tela comum de 60 Hz. Ela é uma tela muito boa, que entrega muito bem o que promete, né? No caso, tem cores vívidas, tu pode trabalhar com ela, tu pode ajeitar a cor para deixar do jeito que tu quiser. Se for trabalhar com imagem, acredito que não seja tela para isso, tá? É um tablet não profissional, ele é voltado para estudos, para o dia a dia, mas é muito boa. A única coisa que me deixou um pouco preocupado é que ela dá uma afundada no meio, assim, quando tu tá desenhando ou escrevendo, ela fica dando umas afundadinhas, assim, na tela, como se fosse meio bamba, assim. Mas acredito que isso seja até para não estragar, para não ter uma pressão sobre ela. Acredito que seja intencional, tá? A tela é show, a tela é boa, eu consegui usar na rua, consegui ver no sol ali direitinho, não tem o melhor brilho, mas tem um brilho muito satisfatório. Acredito que ela não vai te deixar na mão, tá? A tela é um ponto realmente muito positivo nesse tablet. Agora falando sobre o tamanho dele, que também é uma das coisas que eu mais gostei no tablet foi o tamanho dele, porque ele não é muito grande e ao mesmo tempo ele tem uma tela muito boa, um tamanho muito bom para trabalhar, para fazer várias coisas, tá? O tamanho dele me agradou bastante. Ele é um tablet compacto com uma tela com uma área de trabalho muito boa, tá? Então é realmente algo que pra mim faz sentido, que eu consigo levar ele pra lá e pra cá. Ainda assim ele vai me dar tudo que eu preciso na tela. Eu tenho espaço para desenhar, eu tenho espaço para ler, eu tenho espaço para fazer rascunhos, eu tenho espaço para editar foto, para editar vídeo, se eu precisar, no caso, alguma coisa mais rápida ali, fazer alguma apresentação de slides, alguma coisa assim para faculdade, e ainda cabe na minha mochilinha, cabe na minha shoulder bag, junto com um caderno A5 e minhas coisas, minhas chaves, minhas canetas, enfim. Cabe tudo dentro de uma sacolinha, de uma bolsinha pequena. E isso é realmente muito bom pra mim. Se você tá procurando alguma coisa portátil, com certeza esse é um tablet super portátil. Bom, a partir daqui as coisas ficam meio difíceis pro Tab 6 Lite, tá? Porque ele é uma versão light, digamos assim. Eu acho que a gente pode começar pelo desempenho, que ele tem alguns problemas quando se fala em multitarefa ou de deixar mais de um aplicativo aberto em segundo plano, por exemplo, de quando tu tem um YouTube, um Telegram, teu aplicativo de desenho, teu aplicativo de estudo, uma aula que tu tá vendo, ele começa a dar umas engasgadas, tá? De leve, mas com o tempo de uso isso vai ficando pior, vai dando mais engasgadas e mais engasgadas. Então, para a primeira semana eu já ter notado engasgadas, mesmo que de leve, acho que não é um sinal muito bom, tá? Ainda mais quando tu vai fazer a transição de alguns apps, por exemplo, se eu quero abrir o Telegram, que notificou e eu estou desenhando nele, demora mais de 10 segundos para trocar os apps e voltar a funcionar tudo. E isso para um tablet novo, com a memória quase vazia, não é algo que se espera, né? Mas nem foi isso tudo que me preocupou. O que mais me preocupou foi no modo de tela dividida, porque é algo que eu esperava usar bastante, mas ele realmente diminui bastante a usabilidade do tablet. Quando tu tá em duas telas, por exemplo no YouTube, fazendo anotações, ele começa a dar umas travadinhas ao longo do uso, assim, se tiver mais de uma hora, por exemplo, tava vendo uma videoaula e fazendo anotações, aí mais de uma hora ele já começa a dar umas engasgadas feias, assim, de tu ter que fechar o aplicativo e abrir de novo, ou às vezes no Infinity Painter eu tô desenhando e ele trava e aí eu tenho que fechar e abrir de novo o aplicativo, que não roda do jeito que era pra estar rodando, ele começa a dar umas travadas feias.
Mas isso é normal de se esperar, né, de um tablet de entrada que tem algumas características premiums. Ele não é um tablet premium, ele é um tablet de entrada, mas que entrega muitas características boas e premiums. Então, por isso eu acho que não é alguma coisa a se considerar para não comprar. Não é eu não compraria por causa disso. É eu comprei sabendo que tem algumas limitações. Dito isso, a gente vai para outro ponto que, de certa forma, eu já sabia antes de comprar, mas é algo que eu gostaria que fosse diferente nesse tablet. Ele tem a USB tipo C, só que ela não transfere imagem. Eu não tenho como usar, por exemplo, um monitor externo no tablet, não tem essa possibilidade. E eu não tenho como usar ele como um monitor externo de maneira nativa, por exemplo, por um USB tipo C para tipo C, né? O que é algo que eu realmente esperava aqui, que eu pudesse usar ele como dispositivo de mídia para eu conectar na TV da sala, por exemplo, e ver algum filme, mas que não dá para fazer isso. O único jeito que eu encontrei de fazer isso, de fazer ele virar uma segunda tela, não é nem usar ele como tela, botar uma tela nele, no caso é só usar como segunda tela do meu computador, foi por um aplicativo de terceiros, né, que é o SpaceDex, que eu estou usando agora, que eu consigo usar ele como segunda tela para o meu notebook, e isso é muito bom, na verdade, para portabilidade, mas é algo a se observar. Então, dito isso, isso era tudo que eu tinha para dizer de parte negativa, eu acho, e eu vou deixar para vocês um pequeno bônus com o teste de áudio dele, tá? Que ele tem uns alto-falantes muito bons, na verdade. E eu espero que vocês curtam. The force is in that stick as much as it's in this. Ko, you have to remember this. This is light, but it has weight. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o vídeo. Qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários perguntas, tá? Ou sugestões, qualquer coisa mesmo, eu tô aí pra isso. E essa foi a minha opinião sincera sobre o tablet, e eu acho que eu consegui abordar tudo que nessa primeira semana me deixou um pouco desconfortável e os pontos positivos. Então valeu, até a próxima. Se quiser curtir aí pra ajudar e se inscrever, fica à vontade. E é isso, fui, valeu.